RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Pessoal navegante de cabine da Best Fly inicia amanhã greve de 2 dias, mas cumprem serviços mínimos, o que quer dizer que nem todos os voos serão realizados. Reunião entre sindicatos dos professores e Ministério da Educação termina sem acordo. Amanhã, os dirigentes sindicais terão encontros com o Ministério da Educação e com o Ministro da Educação e com o Vice-Primeiro-Ministro. Arranca na praia a 16ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde. União Europeia e países da África, Caraíbas e Pacífico assinam um novo acordo de cooperação de quase 80 mil milhões de euros que devem ser investidos até 2027. O presidente da Turquia considera Israel um Estado terrorista no dia em que soldados israelitas entraram no principal hospital de Gaza. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. O pessoal navegante de cabine da Best Fly Cabo Verde, TICV se preferir, vai partir para a greve de 2 dias, com início amanhã às 8 horas. A confirmação foi dada pela secretária-geral da UNTCCS, em representação do sindicato SACAR e da própria central sindical, parte ativa nas negociações que não surtiram qualquer efeito. Os tripulantes de cabine da Best Fly estarão a cumprir serviços mínimos nos 2 dias de greve e alguns voos serão realizados. Joaquim Almeida apela à intervenção do governo, tendo em conta o ambiente de assédio moral e violação dos direitos dos trabalhadores reinante na transportadora aérea. A Miriam Lopes dos Santos esteve na conferência de imprensa com a dirigente sindical e traz-nos aqui os detalhes. A reivindicação mais urgente do pessoal navegante de cabine ao serviço da Best Fly Cabo Verde é o seguro de inibição de voo com implicações em caso de acidente a bordo. As negociações em sede da Direção-Geral de Trabalho não obtiveram nenhum resultado. Não se chegou a uma solução negociada dos 16 pontos do caderno reivindicativo, porque a Best Fly esteve irredutível em fazer qualquer negociação. A arbitrariedade, os abusos e as violações dos direitos laborais que a Best Fly vem praticando contra os trabalhadores são notificação de trabalhadores para comparecerem no gabinete para os assediar moralmente e ameaças de despedimento, violação do direito à folga semanal, marcação arbitrária de faltas injustificadas sem direito a serem justificadas, não pagamento do serviço de instrutor, não pagamento do serviço prestado nos dias feriados. A greve dos tripulantes de cabine da Best Fly deverá acontecer a partir desta quinta-feira e durante 2 dias os serviços mínimos foram acordados, para além do que seria obrigatório por cedência da central sindical, confirma a secretária-geral da UNTCCS, Joaquim Almeida. Porque normalmente seriam voos impreteríveis. Neste caso, a tripulação só estaria disponível para fazer voos de busca e salvamento, voos de transporte de medicamentos, voos de Estado e não mais do que isso. Mas nós cedemos porque nós queremos um consenso, queremos que a Best Fly apresentasse uma proposta negocial. Não fomos por esta parte de voos de emergência. A Best Fly vai fazer alguns voos. Ficou acordado que de 14 vai fazer 5 no primeiro dia e de 12 vai fazer 4 no segundo dia. O descontentamento e o medo é generalizado no seio dos trabalhadores da Best Fly Cabo Verde, conforme Joaquim Almeida. A perseguição laboral e a prepotência da direção da Best Fly é tanta que chega ao ponto de se deslocar à residência dos trabalhadores para os constranger e atormentar
nos seus períodos de descanso. O governo, acionista da Best Fly, tem o dever de diligência de intervir para fazer parar a direção com as práticas reiteradas de violação laboral, abusos e assédios morais nos locais de trabalho, numa flagrante violação da lei laboral. O pessoal navegante de cabine da Best Fly Cabo Verde entra em greve às 8 horas de quinta-feira, depois das negociações entre o SACAR, a UNTCCS e a transportadora aérea não terem resultado. Os tripulantes de cabine cumprem serviços mínimos. Portanto, entre amanhã e depois de amanhã, perturbação nas ligações aéreas domésticas. Alguns voos da Best Fly não serão realizados devido à greve do pessoal navegante de cabine que vão cumprir, como já foi aqui dito, os serviços mínimos. O Ministério da Educação e os 3 sindicatos de professores estiveram reunidos durante todo o dia de hoje com a mediação da Direção-Geral do Trabalho com vista à suspensão do pré-aviso de greve dos professores, agendado para os dias 22 e 23, a greve agendada para os dias 22 e 23 de novembro. Do encontro nada ficou definido entre as partes e, por esta razão, os sindicatos vão ter um encontro amanhã com os ministros da Educação e também das Finanças, ministro das Finanças, que é o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. De acordo com Lígia Herbert, tudo ficou em aberto porque os professores não vão abrir mão das suas reivindicações por considerarem-se também quadros privativos da administração pública e querem uma equiparação salarial como o que vigora no país. O resultado ficou em aberto e não nos contenta, não é? Porque o mote deste encontro e a reivindicação do professor, que nós estamos cá em representação da classe, é exatamente a equiparação salarial com as outras classes que também pertencem ao quadro privativo. Do 78.678 para 107.471. É uma diferença grande e então é preciso que se equipare, porque também somos quadro especial, privativo, e é preciso que se faça uma justiça, não é? Que a justiça seja social, laboral e financeira. E nós não abrimos mão disso. A porta-voz dos sindicatos dos professores avançou que quem esteve a representar o Ministério da Educação disse não ter competências para tomar qualquer decisão a esse respeito, por isso a decisão final será conhecida amanhã após o encontro com a tutela. O Ministério, na pessoa da senhora DGPOG, falou da sua não competência para resolver este momento a questão da equiparação salarial, que era preciso ter um encontro com a tutela. Se não sair exatamente aquilo que nós almejamos, porque o professor tem estado a perder ano após ano. Nós não podemos conceber professores com salário de 15 mil escudos líquido. Nós não podemos conceber professores parados no tempo, sem desenvolvimento laboral e também professores sem promoção. Tudo isto já foi conversado, há uma abertura nesta parte. Nós estamos à espera, exatamente, da questão própria, que é aquilo que mais nos trouxe aqui. Porque tudo que foi conseguido neste encontro vem por arrastamento, mas é preciso que se reveja a grelha salarial. Estamos a falar da dignidade de uma classe que se diz a mais representativa na administração pública, mas em que tanto está a ser a mais lesada a nível da administração pública. O Sindep, juntamente com o Sindicato dos Professores de Santiago, Simprofis, e o Sindicato Democrático dos Professores, Sindprof, assinaram o pré-aviso de greve que está marcada para os dias 22 e 23 de novembro em todo o país. Oscar Monteiro esteve em conversa com a sindicalista Lígia Herbert, que é presidente de um dos sindicatos que estiveram então em negociação com o Ministério da Educação, reunião inconclusiva. Amanhã os sindicalistas irão se encontrar com o Ministro da Educação e também com o Vice-Primeiro-Ministro, que é o Ministro das Finanças, Olavo Correia. Olavo Correia, que deve estar neste momento a discursar na abertura da 16ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, da FIC. Contamos ainda neste jornal termos aqui a Carolita do Rosário para nos falar daquilo que aconteceu, que está a acontecer nesta edição da feira que acontece aqui na praia. O Centro Observatório Oceânico de Cabo Verde, que trabalha com o IMAR na monitorização desta zona do Oceano Atlântico desde 2006 para ajudar a perceber as mudanças climáticas do mundo, vem registrando uma variação da temperatura ao longo destes anos, segundo Pérez Silva, do Instituto do Mar, conforme o Albertino Brito. O IMAR trabalha com o Centro Observatório Oceânico de Cabo Verde e esteve nas Blue Talks
na Ocean Week a abordar as tecnologias e inovações aplicadas às ciências marinhas. Péricles Silva esteve a explicar às pessoas como a temperatura oceânica tem vindo a variar desde 2006 até 2023. A nível de temperatura, isso, quase 20 anos não se consegue dizer muita coisa. Tem que ser mais... Mas o que se sabe e que já foi comprovado é que o oxigênio tem estado a diminuir entre os 70 metros aos 350, 400 metros. E está a expandir. E isto pode ser muito prejudicial para a nossa biodiversidade e para as nossas pescas, não é? Tendo menos oxigênio, menos peixe. Esta é uma situação que neste momento para Cabo Verde não é preocupante, segundo Péricles Silva, que no entanto vai adiantando como um exemplo prático e que com medidas de prevenção poderá ter efeitos no futuro. Por exemplo, nós temos o atum, albacora, que é o atum yellowfin, chamam esse recurso, também é sujeito à pesca pelas frotas estrangeiras que têm redes enormes. Então, o atum é um peixe que precisa muito de oxigênio para respirar. Se o oxigênio está a diminuir, ele pode ficar mais exposto à superfície e, consequentemente, ficar mais exposto às redes. Porquê? Nós pescamos, mas algum do peixe também tem que escapar para termos amanhã, não é? Então, é nesse sentido. Mas são observações que fazemos, e isso não é para se preocupar, mas tem que ser acompanhado para podermos saber o que se prevenir no futuro. Como tomar medidas? Tomar medidas, sinceramente, acho que é o que os cientistas têm estado a dizer. Diminuir os combustíveis fósseis, evitar da florestação que fazem na Amazónia, porque as árvores captam dióxido de carbono do ar. Esse tipo de atitudes que eu acho que já os avós já nos ensinavam, que é cuidar do meio ambiente. Sexta edição da Cabo Verde Ocean Week, sob o lema Mudando as Marés, que esta tarde teve como painéis a gestão dos recursos da tripulação marítima na prevenção de acidentes e a regulamentação do setor e os fatores humanos IMO. 19 horas mais 12 minutos, conforme dissemos há instantes, arrancou na praia a 16ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde. A Carmelita do Rosário esteve na cerimónia de abertura. Carmelita, boa noite. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Como é que está sendo? Muito boa noite. Realmente, terminou há bocado os discursos de praxe para a entrada, ou seja, para o início e a abertura desta 16ª Feira Internacional de Cabo Verde, FIC. Foram várias as intervenções, interveio a delegada, a administradora delegada, o presidente da Câmara Municipal da Praia e também o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento. Todos chamaram a razão a esta questão de se dar mais importância a esta questão do empresariado em Cabo Verde e de mesma forma dar este salto qualificativo para uma melhor conhecimento, posso assim dizer, das questões empresariais de Cabo Verde, para além daquilo que já é o conhecido. A administradora da FIC, durante o discurso, disse que lançou um repto ao senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e disse que amanhã, a partir das 7h30, vai-se começar a trabalhar nas novas instalações da FIC. É um desafio? É uma promessa? Ou é uma questão também de fazer charme? Já começamos já hoje. Não é preciso ser amanhã. Trabalhamos sempre em parceria para procurarmos as melhores soluções, na base do diálogo, da concertação. Aquilo que for melhor para Cabo Verde, temos de fazer, porque nós somos uma comunidade, em que o governo é uma parte, mas o setor privado tem uma parte importante. A questão que se coloca hoje não é apenas aquilo que o governo pensa, mas aquilo que é o melhor para Cabo Verde. Nós temos que ouvir o setor privado, as suas propostas e sugestões, aquelas que forem boas, que o governo entenda que sejam concretizáveis, nós estamos aqui para facilitar, porque repara, o governo tem a obrigação de criar empregos. E quem cria empregos não é o governo diretamente, é o setor privado. Então a nossa obrigação é criar facilidades, dar os incentivos, criar os instrumentos para que os empresários e as empresas possam criar empregos. E tudo aquilo que for no sentido de criar empregos, prover negócios, investimentos, nós estamos disponíveis, porque
é nossa obrigação fazer isso. Sem investimentos não há empregos, empregos não há rendimentos, sem rendimentos não há dignidade da pessoa humana, e nós estamos aqui para garantir felicidade através do emprego, e portanto esta privada é uma peça-chave, ela tem de ser ouvida e as propostas devem ser consideradas, e nós discutimos com transparência, com sinceridade, e sempre aquilo que for melhor para Cabo Verde, nós estaremos em condições de, em conjunto, de implementar com escala, com rapidez e com impacto para as pessoas. Já começaram, como já disse há bocadinho, começou. Poderá traçar-nos o desenho rapidamente daquilo que vão ser as próximas instalações? Hoje estamos a celebrar a FIC, não vamos comer 12 bifes ao mesmo tempo. Hoje vamos falar da FIC, desse grande evento, que é uma grande marca para Cabo Verde. Eu quero aqui destacar o empenho de todos aqueles que fizeram da FIC uma marca, que é um elemento essencial da promoção do negócio, de investimentos, mostrar aquilo que estamos a fazer em Cabo Verde, mostrar aquilo que os outros estão a fazer no mundo e que tem interesse para Cabo Verde, pôr empresários em contacto, empresas, sistema financeiro, compradores, vendedores, investidores. É um espaço de negócio, é um espaço de criação de oportunidades, e nós estamos contentes e parabenizar a FIC, eu sou presidente do Conselho Coordenador das Câmaras do Comércio, porque o futuro de Cabo Verde e do mundo e da África vai depender muito da forma como fomos inteligentes em moldar essa parceria entre o público e o privado. Para fazermos com escala e rápido e com impacto, não pode ser apenas o Estado. Tem de ser em parceria com o setor privado. E a forma como formos inteligentes em montar essa parceria será determinante na construção de um futuro melhor que queremos para o nosso país. Portanto, nós estamos abertos e disponíveis a olhar para a governação com o sentido de comunidade, em que temos o governo, mas temos outras partes da comunidade, que é o setor privado, que tem opiniões, tem propostas, tem sugestões, deve ser ouvida, para que em conjunto possamos construir soluções para Cabo Verde a cada momento. Mas hoje, esta FIC é um exemplo de empreendedorismo, de inovação, muito bem organizada, com muita qualidade. Sou muito feliz, mais uma vez, parabéns à Câmara do Comércio, Turismo de Sotavento, de Barlavento, do Turismo, Presidente do Conselho Coordenador, Administrador Delegado da FIC, e a todos os colaboradores da FIC, desde os empregados de limpeza, os guardas, recepcionistas, todos os colaboradores da FIC, porque a FIC é hoje uma marca forte em Cabo Verde e nós queremos que ela se mantenha com melhores condições, que vamos trabalhar em conjunto para as criar. Não é o Estado, é governo e setor privado juntos a criar melhores condições para que a FIC possa ser uma montra de Cabo Verde para o mundo, uma montra de Cabo Verde para as ilhas, mas também um espaço de criação de oportunidades. Esta é a nossa obrigação, é o mandato que temos e somos pagos para fazer isso. Muito obrigado. Tem colocado muita tónica na questão da África. Carmelita, o tempo nos pressiona, fica para... Não, a África é um continente seguro. Eu acho que a África está em 880. Ou somos capazes de aproveitar os recursos naturais e humanos que a África dispõe para fazermos da África um continente próspero, ou não seremos capazes e a África será um continente de disseção, um continente de pobreza, mas eu sou convencido que temos tudo para mudar a governança, mudar o status quo e fazer do continente africano o continente do século XXI. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. São as palavras do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olávio Correia. Obrigado, Carmelita do Rosário. Em Portugal, no Web Summit, Chuva é a única empresa de base tecnológica cabo-verdiana enquadrada na categoria Alfa neste evento. A empresa fundada em São Vicente faz a sua segunda participação na Web Summit, mas desta vez na qualidade de uma startup, autora de uma solução tecnológica da área de programação denominada LES. A equipa de reportagem da RTC conversou com os promotores da startup mindelense, a Chuva. Vamos então acompanhar o despacho do enviado especial da RTC, Júlio Rodrigues, a Lisboa. A Web Summit de Lisboa 2023, evento internacional que reúne promotores e empreendedores do setor das novas tecnologias de todo o mundo, é também palco das startups provenientes de Cabo Verde. Ao todo, são 10 criadas nas ilhas e outras 10 da diáspora cabo-verdiana. De todas elas, apenas uma foi integrada na categoria de Startup Alpha, uma espécie de empresa tecnológica na fase embrionária, mas com grande probabilidade de chegar a beta e a empresas de nível mundial. De Cabo Verde, Chuva é uma startup criada em São Vicente há 4 anos, que atua no domínio da programação, que chega ao Web Summit com muita ambição. Danila Silva é um dos rostos da Chuva. Já estamos há cerca de 4 anos no mercado, mas é um projeto de quase 10 anos do fundador, o Nilson.
onde ele identificou em Cabo Verde a possibilidade de apostar com a tecnologia devido à nossa criatividade, à nossa capacidade de fazer muito com pouco recurso. Então, utilizando a tecnologia que só precisa de computador, internet e o talento, identificou que é uma ferramenta que Cabo Verde pode utilizar para ser mais sustentável. Esta empresa, que já esteve neste Fórum das Novas Tecnologias nos anos anteriores, nesta edição traz uma solução de programação denominada LESS, uma solução simplificadora da difícil linguagem de programação. Muito resumidamente e sem tecnicismo, LESS é uma tecnologia que nós criamos que ajuda qualquer pessoa ou empresa que queira desenvolver um software consiga o fazer reduzindo 60% dos seus custos e o seu tempo. Tudo isso foi feito pela nossa equipa aí em Cabo Verde, pela identificação de denominadores comuns em problemas que todo mundo tem, e nós reduzimos e automatizamos tudo aquilo. Susana Rendel é também promotora da chuva e olha para além do mercado cabo-verdiano. Para ela, o mundo é o palco que esta startup cabo-verdiana quer conquistar. A Chuva é a única empresa de Cabo Verde a expor aqui no Web Summit como Alpha Startup hoje, e nós estamos muito felizes com isto. Temos conseguido contactar com muitas pessoas, muitas outras empresas de vários países, e nós estamos também com uma atitude muito agressiva. Nós vamos ter as empresas, convidamos para virem visitar o nosso stand e mostrar um bocadinho do LESS. É muito importante para nós também, e o nosso foco é ir ter com as empresas que são originárias do continente africano. Como o LESS é a única tecnologia do seu género criada até então em África, nós acreditamos que é uma tecnologia que também pode ajudar a revolucionar a presença online das empresas africanas, que são na sua maioria pequenas e médias empresas e que muitas vezes não têm os recursos financeiros suficientes para investir em softwares, em plataformas digitais, em websites. Com o LESS, isso torna-se 60% mais rápido. Na equipa da Chuva fazem parte 2 engenheiros informáticos, Nilson Nascimento e Frederico Soares, que são igualmente fundadores e responsáveis pela inovação proposta por LESS, iniciativa que faz de Cabo Verde um participante portador de solução tecnológica. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, 19 horas mais 22 minutos e meio. A Universidade Sénior de Cabo Verde já dispõe de sede própria aqui em Achada de Santo António, um espaço que, segundo a presidente da instituição, Crespira Gomes, serve para oferecer oportunidades formativas a pessoas maiores de 60 anos. A Gracete Silva testemunhou na inauguração deste espaço e traz-nos aqui os pormenores. Na cerimónia de inauguração, a presidente da Universidade Sénior de Cabo Verde, Cristina Gomes, garantiu que nenhuma organização ou instituição funciona sem um espaço e que, a partir de agora, já possuem todas as condições de responder às expectativas dos séniores. Hoje estamos a inaugurar, de facto, um espaço que é importante para o trabalho que vimos desenvolvendo. É um espaço que nos dá a possibilidade de muitas das ofertas que apresentamos aos séniores pode-se fazer aqui, e já sem muita necessidade de estarmos a andar de porta em porta à procura de locais para as nossas atividades. Daí que hoje é um dia grande para a Universidade Sénior, porque já podemos, sem muitos sobressaltos, fazer uma programação mais permanente, mais consistente, e assim poder dar, digamos, responder às expectativas dos nossos associados. A Unisénior pretende igualmente ser um espaço de partilha de conhecimentos e de saberes para os maiores de 60 anos, que, conforme Cristina Gomes, tem estado a oferecer vários cursos desde a sua criação. Desde a nossa criação, que vimos oferecendo, por exemplo, vários cursos, sejam de inglês, de francês, informática, escrita criativa, escrita da língua cabo-verdiana, enfim, na área que nós dizemos académica, mas também na área lúdica. Fazemos excursões, fazemos oficinas de manualidades, já fizemos jardinagem, plantação de árvores, quer dizer,
É um sem número de atividades que já conta no nosso ativo da Universidade Sénior. E muitas mais atividades estão a ser programadas para iniciarmos janeiro em grande. Aquela responsável destaca que a Universidade Sénior de Cabo Verde é uma instituição de ensino vocacionada para os membros aposentados da comunidade, ou seja, os que estão na terceira idade da vida. O antropólogo e docente universitário Arlindo Mendes apresentou hoje em Assomado o seu mais recente livro, A Prática de Rasta Nguka em Santiago Rural, em parceria com a livraria Pedro Cardoso. A apresentação da obra teve lugar no Centro Cultural Norberto Tavares e esteve a cargo do sociólogo Henrique Varela, conforme Ângela Mendes. A Prática de Rasta Nguka em Santiago Rural é uma obra que debruça-se sobre a força da competição levada a cabo pela rapaziada do meio rural santiaguense pela posse de raparigas pretendidas por via de intensos e duros trabalhos braçais na agricultura e não só, segundo nos conta o autor do livro, Arlindo Mendes. O propósito desta investigação é a recuperação da memória. Como sabe, Cabo Verde, sobretudo Santiago, é uma ilha muito rica em tradição, mas que precisa ser recuperada. Portanto, a minha preocupação é recuperar, nem todas, mas pelo menos uma parte dessa tradição. E este livro focaliza sobretudo sobre o trabalho na ilha de Santiago como meio para ceder às mulheres bonitas. Portanto, em Santiago, há uns anos atrás, quem não trabalhava no campo, quem não concorria com os colegas no campo, não tinha acesso a mulher bonita para esquecer. Arlindo Mendes afirma que nesta obra tentou retratar simplesmente a vida cotidiana dos camponeses da ilha de Santiago. A sua relação com o campo, com os animais, enfim, retrata em largos traços o dia a dia das pessoas do campo, os seus sofrimentos, as suas frustrações, enfim, a sua forma de ver, de sentir o pulsar do cotidiano. A preocupação minha é recuperar testemunhos na primeira pessoa, sobretudo através de depoimento das pessoas mais antigas que conviveram com esta realidade. A apresentação da obra A Prática de Rasta Nguka em Santiago Rural teve lugar no Centro Cultural Norberto Tavares, em Assomada, e esteve a cargo do sociólogo Henrique Varela. Já tenho 81 anos de idade. No tempo da minha mocidade, não se escolhia um namorado pela sua formosura, mas pelo seu grau de bravura no trabalho. Por exemplo, uma pessoa pode ser feia como rocha, mas desde que mostrasse dedicação ao trabalho, era tomada como bonita. Neste livro, o autor tenta mostrar como é que antigamente, nas regiões de Santiago, sobretudo nas regiões rurais, era aceito o pedido de casamento. Ou seja, é a convicção firme, forte de um trabalhador, isso que daria àquele indivíduo a possibilidade de ter uma pessoa para levar ao altar. Doutor em Antropologia e docente universitário, Arlindo Mendes é ainda autor de mais 3 livros e, ao mesmo tempo, é autor de vários artigos ligados à morte e à realidade santiaguense. E a vogal indigitada pelo Conselho Independente para integrar o Conselho de Administração da RTC, Margarida Fontes, foi ouvida hoje na Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Segurança e Reforma do Estado. A administradora reconduzida do cargo falou da possibilidade de especialização, que pode ser reconduzida no cargo, falou da possibilidade de especialização, assim como da alteração do estatuto de modo a permitir a profissionais não gestores serem presidentes do Conselho de Administração. Margarida Fontes espera que o acionista Estado invista da empresa, permitindo a continuidade da modernização tecnológica, conforme o Cândido Amorim Fortes. Margarida Fontes fez um balanço positivo do mandato Arafindo, apontando investimentos estratégicos como o estúdio digital na Rádio de Cabo Verde, na Praia, um sistema de produção de conteúdos em HD na televisão e equipamentos novos para todas as estruturas da empresa. O programa de formação Academia RTC é outro investimento referido pela administradora, que está esperançosa no aumento da indemnização compensatória para mais conteúdos e melhor imagem da empresa. Por causa desse apelo, temos a promessa, esperamos que esteja no Orçamento de Estado, um reforço de fundos de 133 mil contos, para que possamos fazer investimentos, que é a NETIA, o sistema de produção e difusão de conteúdos da rádio, de nós alterarmos o NETIA, de atualizarmos o estúdio de Santiago Norte, é um estúdio ao edifício
mas para que tenhamos alguma autonomia de produção a partir de Santiago Norte. Também olhar para São Vicente, para o estúdio da Rádio São Vicente e o estúdio 2 da TCV, a nível de iluminação. A administradora reconduzida no cargo concorda que o estatuto da RTC deve ser alterado de modo a permitir a profissionais não gestores serem presidentes do Conselho de Administração. O estatuto obriga que todos os membros da direção se apresentem a concurso. É um pormenor que vai um pouco na contramão daquilo que diz a lei. A lei diz lá que o diretor é que deve recrutar a sua equipa. Portanto, bastaria estar no estatuto, obrigar os diretores a apresentar-se ao concurso e não todos os membros da direção. Até porque, quando vamos exigir aquilo que se exige num concurso para todos os membros da direção, temos dificuldades à partida. A questão da presidente da RTC, penso que sim, deve-se rever esta questão, porque limita aqui um profissional de outra área. Penso que aí deve-se clarificar. Margarida Fontes não vê neste momento recursos financeiros para a criação de novos canais, mas não descarta essa possibilidade a nível do desporto e vê com bons olhos a especialização. Até há poucos dias apresentaram uma proposta de criar RTC Desporto, de nós termos uma estrutura da empresa, também incluindo multimédia, né? Há uma empresa em França que comercializa conteúdos desportivos para as televisões africanas, em preços comportáveis, mas ainda preços elevados. Eventualmente, se um dia abríssemos um canal de desporto, tendo um conteúdo nacional e tendo também uma parceria deles, e eles mostraram-se abertos. A administradora vogal da RTC, Margarida Fontes, declarou ainda na audição da primeira comissão especializada no Parlamento que já foram feitos novos investimentos no setor multimédia e a nível de streaming para possibilitar estabilidade nas emissões online da Rádio de Cabo Verde. E por falar em desporto, a Seleção Nacional de Vôlei de Praia Masculina está na reta final da sua preparação com vista à sua participação em Dakar no Afro-Vôlei, prova que serve de apuramento para os Jogos Olímpicos. A equipa nacional masculina de vôlei de praia é treinada pelo alemão Rainer Moll e é composta por uma dupla do Sal, Ivan e Admilson, conforme o Valdemar Almeida. A preparação decorre há cerca de um mês no areal da Praia de Santa Maria, orientada pelo técnico alemão Rainer Moll, coadjuvado pela sua filha, atleta profissional no Brasil. Os treinos estão focados entre os aspectos do beach volley, técnica tática e preparação física, salienta o técnico alemão, que lamenta o facto de desconhecer os meandros desta prova em Dakar e as seleções que nela participam. We have to prepare. We did not have a long notice for this tournament. We play in Senegal. Temos que preparar, mas ainda não temos grandes informações desta competição que acontece no Senegal. Começamos a treinar nas últimas 4 semanas com alguma regularidade, como agora de manhã, a partir das 9 ou 10 horas, que é o melhor momento, apesar de um pouco quente. Procuramos treinar as técnicas básicas, de modo a jogar com seleções de grande nível. Não sabemos qual o nível que vamos encontrar neste torneio, onde estarão 6 diferentes seleções, uma delas a Gâmbia, que joga nos circuitos mundial de elevado nível. Portanto, não sabemos muito sobre as outras seleções, como Senegal, Mali, Serra Leoa. Não sabemos o quão fortes são estas equipas, mas esperemos vir a estar preparados. A escolha da dupla da Ilha do Sal, Admilson e Ivan, surgiu após a realização do campeonato regional e da sua participação em outros torneios, onde alcançaram um bom lugar no ranking, como explica o presidente da Associação Regional de Vôlei do Sal, Luciano Faria. Admilson foi daqueles que teve ranking mais alto, depois ele conecta a Ivan, conseguiu fazer uma boa dupla, eles ganharam o último torneio. Como Sal teve mais dinâmica a nível nacional de competição de vôlei de praia, acabava por ser escolha da federação para a equipa nacional. Com muito treino, a dupla formada por Ivan e Admilson prometem surpreender no Afro-Vôlei de Dakar. Surpresa. Treina todo dia, focar e surpreender ao máximo. Pode esperar a surpresa da nossa parte. E que preparação tem? Time intensivo, treina debaixo do sol. Saber que ela também tem o sol. Preparação. Treinar e treinar. De igual modo, a equipa feminina que também vai participar no Afro-Vôlei, que dá o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris, encontra-se neste momento a estagiar em Portugal, juntamente com a seleção das Quinas.
Falamos agora da Covid e da dengue. Cabo Verde, que registra no presente um caso ativo da Covid-19 aqui na praia. O último boletim epidemiológico aponta para 5 testes efetuados e nenhum acusou resultado positivo. Não há nenhuma pessoa recuperada, pelo que o país registra neste momento apenas um caso ativo. Em relação à dengue, Cabo Verde registra neste momento 40 casos suspeitos, sendo 17 aqui na praia, 20 do Fogo, São Domingos, Santa Cruz e Ribeira Grande aqui em Santiago, também com um caso suspeito cada. As 2 pessoas diagnosticadas com dengue aqui na praia já estão curadas. As autoridades de saúde apelam à população para colaborarem na prevenção e no combate à dengue, combatendo o mosquito transmissor da doença. 19h35. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu indicou esta quarta-feira que não vai haver qualquer local na cidade de Gaza, na faixa de Gaza, que Israel não alcance nenhum esconderijo, nenhum refúgio. E quando o exército israelita entrou no hospital do território palestiniano, o exército disse há instantes que encontrou armas. Benjamin Netanyahu garantiu que vão atingir e eliminar o Hamas e levar de volta os reféns a 2 missões sagradas, declarou o chefe do governo durante uma visita a uma base militar em Israel. E o presidente da Turquia acusou hoje Israel de ser um Estado terrorista, falando em crimes de guerra e na violação do direito internacional em Gaza. O exército israelita continua a realizar fortes ataques na zona, nomeadamente na zona do hospital, como aconteceu com o Hospital Al-Shifa, alegando que o Hamas está a usar estas instalações para armazenar armas. Apenas 2 dias antes de iniciar uma visita à Alemanha, o presidente da Turquia disse que a campanha militar de Israel contra o Hamas inclui os ataques mais traiçoeiros na história humana, reiterando que tudo foi feito com apoio ilimitado do Ocidente. O presidente Erdogan quer que os líderes israelitas sejam julgados no Tribunal Penal Internacional em Haia, repetindo a visão de que o Hamas não é um grupo terrorista, mas um partido político que ganhou eleições e governa a faixa de Gaza. Uma posição que vai contra a posição da União Europeia, do Reino Unido e também dos Estados Unidos da América, mas também contra a de alguns Estados árabes que também têm criticado o Hamas. Erdogan reiterou que os combatentes do Hamas estão a proteger as suas casas, honra e vidas perante uma ocupação levada a cabo por Israel. E a União Europeia e a Organização dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico assinaram hoje um acordo de parceria que vai servir de quadro para as relações entre os 2 blocos durante os próximos 20 anos. 79,5 mil milhões de euros deverão ser investidos até 2027 e vão então financiar as ações no âmbito deste novo acordo entre a União Europeia e a Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. O acordo de Samoa vai suceder então o acordo de Cotonou em várias áreas para o desenvolvimento destes Estados. 19h37. Ficamos por aqui, ao fim de linha. Obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Boa noite e continue em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.